A tempestade registrada no litoral norte de São Paulo foi a mais intensa da história do país, com registro acumulado de 682,5 milímetros em 24 horas. As chuvas causaram 65 mortes e atingiram cerca de 5 cidades, sendo São Sebastião a mais devastada. Nesse episódio, eu vou te contar mais sobre como este desastre aconteceu, quais os impactos ambientais que ele causou e o que foi feito pelos responsáveis. Eu sou Camila Inácio e este é o Sobretudo. As chuvas no litoral norte paulista começaram na noite de sábado, dia 17 de fevereiro, e duraram até quarta-feira, dia 22 de fevereiro. Elas aconteceram bem no fim de semana do Carnaval. As tempestades deixaram 65 mortos na região, sendo 64 em São Sebastião e 1 na cidade vizinha, Ubatuba. Uma moradora do bairro Baleia Verde continua desaparecida até hoje, segundo a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. Além dessas vítimas fatais, 18 ficaram feridas, 1.815 ficaram desabrigadas e 2.251 desalojadas. A maioria das pessoas que morreram eram turistas e estavam no litoral de São Paulo por causa do Carnaval. Há registro de vítimas de estados distantes como Bahia, Pernambuco, Ceará, Piauí e Maranhão, que morreram na tragédia. As rodovias foram bloqueadas e casas ficaram destruídas após a tempestade, que causou deslizamentos de terra, alagamentos e bairros foram isolados devido à interdição de vias de acesso na região. Algumas rodovias foram parcial ou totalmente interditadas, como a rodovia Mogi Bertioga, Rio Santos e Oswaldo Cruz. Houve quedas de barreiras e árvores, rompimentos de tubulação e erosão. Técnicos do Departamento de Estradas de Rodagem monitoraram e cuidaram da desobstrução das vias. Na noite do desastre, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Partido Republicanos, decretou estado de calamidade pública para as cidades de Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga. A chuva em excesso pode estar associada ao aumento de eventos climáticos extremos no planeta. Nessa situação, as regiões litorâneas do sul e sudeste brasileiro têm grandes chances de sofrer com temporais por fatores como a proximidade do oceano, que esquenta com o aquecimento global, provocando chuvas mais intensas. O litoral norte paulista foi projetado com foco no turismo de verão, que prioriza áreas como hotéis e áreas comerciais. Por outro lado, os moradores locais, a maioria com condições financeiras inferiores à dos turistas, tiveram que se deslocar para regiões mais afastadas do mar, onde há mais riscos de desabamentos e enchentes. Essa água toda não fica no local, ela entra no solo e escorre para partes mais baixas. Com isso, por causa da grande quantidade de água, é comum alagamentos e deslizamentos de morros. Em resumo, a baixa pressão no litoral de São Paulo, a frente fria vindo pelo mar, os ventos quentes vindos do Nordeste, as nuvens com muita água e a cadeia de montanhas da Serra do Mar foram os principais fatores que, combinados, causaram esse movimento e o grande volume de água na precipitação. Na cidade de Bertioga, a chuva chegou a ter um volume de 683 milímetros acumulados. É o maior registro do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais da história do país. Para fazer uma comparação, na tragédia de Petrópolis em 2022, foram registrados 534,4 milímetros. E antes de Petrópolis, o recorde de volume de chuva era da cidade de Florianópolis, em 1991, com 404,8 milímetros em 24 horas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Para calcular essa medida, usa-se o índice pluviométrico, que é a quantidade de chuva por metro quadrado em determinado local e período. Nesse cálculo, 1 milímetro de chuva equivale a 1 litro de água por metro quadrado. Então, no caso em que o volume de chuva registrado é de 600 milímetros, significa que choveu 600 litros de água para cada metro quadrado. Ações de melhoria no sistema de drenagem e macrodrenagem da cidade são essenciais para reduzir os danos em situações como essas. Desde a tragédia, São Sebastião recebeu a visita de diversas figuras políticas. Na época, o governador Tarcísio de Freitas transferiu seu gabinete para o município e sobrevoou a região com o prefeito Felipe Augusto, do PSDB. Ele anunciou o auxílio de aeronaves para ajudar no transporte de bombeiros para as áreas isoladas por causa das chuvas. Durante a semana, ele visitou as áreas mais atingidas, fez diversas reuniões e tomou as primeiras decisões em relação à tragédia. O presidente Lula também sobrevoou de helicóptero as áreas afetadas antes da reunião com o ministros do Estado. Essa reunião teve como objetivo anunciar medidas para a minimização da destruição causada pelas chuvas e prestar apoio às famílias afetadas pelo desastre. Lula pediu que não sejam mais construídas casas em encostas de morros a fim de evitar novas tragédias e ressaltou a importância da parceria entre os governos federal
estadual e municipal, independente de questões partidárias. No dia 23 de fevereiro, o navio Aeródromo Multipropósito Atlântico, uma embarcação da Marinha, aportou em São Sebastião para dar apoio às vítimas das chuvas. O navio colocou à disposição da população um hospital de campanha com 200 leitos, unidade de terapia intensiva e médicos de várias especialidades. Também em fevereiro, o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, começou a elaboração do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, com o objetivo de desenvolver estratégias para a questão de riscos e desastres no Brasil. Já o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, anunciou que o Porto de Santos liberou R$2 milhões para ajudar as vítimas das fortes chuvas que atingiram parte do litoral de São Paulo. No início de março, a Prefeitura de São Sebastião realizou a Operação Desmonte na cidade, visando analisar as edificações que foram destruídas pelas chuvas. O governo de São Paulo avalia terrenos disponíveis para a construção de casas para as vítimas das chuvas. O desastre que aconteceu no litoral norte de São Paulo mostrou que as cidades e o governo não estavam totalmente preparados para essa situação. Caso esse tipo de tempestade ocorra novamente, é esperado que as autoridades responsáveis estejam mais capacitadas para ajudar as pessoas em áreas de risco. Obrigada por acompanhar o Sobretudo de hoje. No próximo episódio, iremos falar sobre o desastre ambiental da contaminação por Césio-137 que aconteceu em Goiânia no ano de 1987. Tchau!